Sabe por que tantos ciclistas no Brasil pedalam, pedalam e continuam exatamente no mesmo lugar, como se estivessem em uma esteira que nunca anda? Porque a maioria acredita que treinar é só sair para rodar. E essa ideia é tão comum que dói. Você olha para a galera no pelotão, vê todo mundo forte, equipado, falando em watts, VO2, FTP e pensa: cara, o que eu estou fazendo de errado? Por que eu não evoluo igual? E a verdade é simples, mas brutal. O problema não é falta de esforço. O problema é falta de direção. Todo ciclista que já se frustrou depois de meses treinando sem ver melhora já se perguntou: será que isso é para mim mesmo? E dói admitir, mas essa dúvida pega muita gente, principalmente quem tenta crescer no improviso, seguindo dica aleatória de Instagram, treino do amigo ou aquele famoso "vou fazer o que der hoje". E relaxa, não é só você. Essa sensação de estar sempre atrasado, de nunca chegar no nível que você sonha, ela é compartilhada por milhares de ciclistas em todas as regiões do Brasil. Gente que acorda cedo, trabalha o dia inteiro, encara trânsito, calor, cansaço e ainda assim tem disciplina para treinar. Mas disciplina sem direção vira só sofrimento mal distribuído. E aqui vem o plot twist. O verdadeiro motivo do seu travamento não é a intensidade, nem a duração, nem a bike. É a falta de planejamento. Mas não o planejamento bonitinho que falam por aí. É algo mais profundo. É entender o corpo, a carga, a periodização, os momentos certos de forçar, de recuperar e como tudo isso deve conversar com a sua vida real. Trabalho, família, rotina, limitações e objetivos. E é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje. Neste vídeo, você vai entender o porquê de um treino planejado transformar ciclistas comuns em ciclistas consistentes, fortes e evolutivos. Vou te entregar uma visão clara, prática e aplicável, e no final, você vai ver como existe um caminho que qualquer ciclista pode seguir para desbloquear resultados reais, baseados em princípios sólidos e um método que funciona. Inclusive, um método que eu ensino no treinamento inteligente e que tem mudado a rotina de muita gente que decidiu parar de pedalar no escuro. Agora, respira fundo, porque o que você vai ouvir a seguir pode virar a chave da sua evolução no pedal. Quando a gente fala sobre treinamento planejado, muita gente imagina algo complicado, cheio de termos difíceis, como se fosse um manual escrito só para atleta profissional. Mas o problema começa exatamente aí. A maioria dos ciclistas acha que planejamento é luxo, quando na verdade é o básico. É o ponto de partida de qualquer evolução real. O erro mais comum é acreditar que evolução vem só de treinar mais forte, mais longo ou mais rápido. Essa percepção engana. O que parece dedicação, muitas vezes, é só desgaste. É como tentar subir a Serra de Campos do Jordão com a marcha errada. Você até vai, mas vai se destruindo no caminho, sem aproveitar nada. E pior ainda, quem treina sem planejamento vive preso numa gangorra emocional. Tem dias que voa, tem dias que não rende nada. Já aí começa a confusão mental. Será que tô fraco? Será que não nasci para isso? Não, não é isso. É só que seu corpo não entende o que você quer que ele aprenda porque você não está ensinando de forma organizada. Você só está jogando estímulos aleatórios e torcendo para funcionar. E quando você faz isso, o que os outros ciclistas enxergam? Vem alguém esforçado, mas perdido. Alguém com potencial, mas sem direção clara. E isso é duro de ouvir, mas é verdade. Ser esforçado sem estratégia é o mesmo que girar a roda no vazio. Não gera tração, não gera evolução, não gera respeito no pelotão. Só que existe uma raiz mais profunda para esse comportamento, e ela não tem nada a ver com preguiça ou falta de vontade. A gente cresce ouvindo que é só tentar mais, é só insistir, sem nunca ser ensinado a planejar de verdade. Culturalmente, fomos treinados a agir no impulso, a confiar no improviso, como se a organização fosse frescura. Mas no esporte, isso cobra um preço caro. E é aí que entra o poder dos princípios. Quando você passa a agir com consciência, com lógica, com estratégia, ainda que simples, o pedal começa a responder. O corpo entende, a cabeça encaixa, a evolução chega. E é exatamente agora que você vai entender como isso acontece e qual é o primeiro passo para mudar tudo. A virada começa quando você entende que nenhum ciclista, absolutamente nenhum, evolui no caos. A melhora verdadeira não nasce do tentar a sorte, mas da combinação certa de estímulos colocados no momento exato. Isso não é papo de treinador, é fisiologia pura. O corpo precisa de lógica para se adaptar, e quando você dá isso para ele, tudo muda. Primeiro ponto prático: não existe evolução sem ciclos.
Seu corpo funciona em fases, exatamente como funciona a construção de um prédio. Antes de subir os andares, você precisa consolidar a fundação. No pedal, isso significa períodos de base, força, intensidade e recuperação. Quando você ignora essas etapas, fica sempre recomeçando sem nunca chegar no topo. Segundo ponto, treino forte demais na hora errada destrói mais do que constrói. Muita gente corre para fazer tiro porque ouviu dizer que aumenta a potência. Mas tiro sem base é igual colocar motor de Ferrari num carro sem suspensão. Ele até anda, até quebrar. É por isso que tanta gente vive cansada, sem evolução, com a sensação constante de "tô sempre pior do que ontem". Terceiro ponto, força é a base da performance. E essa é a parte que mais dói aceitar, porque ainda tem ciclista que acha que musculação engrossa demais ou tira a leveza. Enquanto isso, os ciclistas fortes de verdade, estão ganhando arrancada, suportando mais carga, mantendo potência em subida e evitando lesões. A diferença não é talento, é método. E aqui entra o pulo do gato. Quando você organiza tudo isso de forma inteligente, bike, mais força, mais descanso, o treino deixa de ser um jogo de adivinhação e vira um processo previsível, quase matemático. Você sabe quando vai render mais, sabe quando tem que segurar, sabe quando pode quebrar barreiras. E essa previsibilidade é libertadora, porque finalmente coloca você no controle da própria evolução. E para te mostrar como aplicar isso agora, sem depender de treinador, aplicativo americano ou planilha perdida na internet, eu vou te passar passos claros, diretos e aplicáveis. Só que antes, você precisa entender o que separa o ciclista que evolui do ciclista que se sabota sem perceber. E é exatamente isso que vem a seguir. A parte que define se você vai continuar pedalando no improviso ou vai entrar de fato no caminho da evolução estruturada. Agora que você já entendeu o que trava a sua evolução, é hora de virar a chave e entrar na parte mais importante. Como transformar tudo isso em prática real, no seu pedal, na sua rotina, na sua vida de ciclista. E aqui não tem enrolação. São passos simples, mas extremamente poderosos que qualquer pessoa no Brasil consegue aplicar, independente de tempo, idade, equipamento ou nível atual. Primeiro passo. Defina o seu objetivo com clareza brutal. Sem essa de quero melhorar no geral. Seja direto. Subir a serra mais rápido? Aguentar o pelotão? Aumentar FTP? Ganhar explosão? Quando você sabe exatamente o que quer, o treino ganha forma. Sem isso, você vira refém do improviso, e a estagnação vira rotina. Segundo passo. Monte semanas com lógica, não com vontade. Por exemplo, 2 dias de intensidade na semana é o suficiente para 90% dos ciclistas. No resto, você constrói base, cadência, técnica e recuperação ativa. Quem coloca intensidade todo dia destrói o próprio rendimento e nem percebe. Lembre-se, o corpo precisa de estímulos, mas também precisa de respiro para assimilar. Terceiro passo. Treino de força é obrigatório, sem discussão. E não precisa de academia de luxo. O que muda seu pedal é técnica, progressão e execução correta. Força melhora tudo. Subida, sprint, resistência, cadência, estabilidade e até sua postura na bike. Mas precisa saber montar séries, combinar com o pedal e periodizar ao longo dos meses, algo que a maioria não faz e por isso não colhe resultado. Quarto passo. Organize ciclos de 3 a 6 semanas, alternando carga crescente com semanas mais leves. Isso evita platôs, controla a fadiga, reduz risco de lesão e aprimora sua capacidade de evoluir continuamente. É assim que atletas se desenvolvem, e é exatamente isso que ciclistas amadores ignoram. E é aqui que entra o treinamento inteligente. Ele existe justamente para tirar você do improviso e te entregar o passo a passo pronto. Como montar treinos de força, como periodizar, como combinar bike mais musculação sem se quebrar e como evoluir mês após mês com segurança e lógica. É o manual que eu gostaria de ter quando comecei, porque economiza anos de tentativa e erro. Se você quer parar de pedalar no escuro e finalmente assumir controle da sua evolução, clique no link da descrição e aproveite enquanto está com desconto de lançamento, de R$ 197 por apenas R$ 27. É simbólico perto do retorno que isso traz para o seu pedal. E antes de ir, comenta aqui embaixo evolução se você quer que eu libere mais vídeos explicando como montar treinos de forma profissional. Isso ajuda o canal e mostra que você realmente está comprometido em sair do básico. Vamos juntos!